essa demora, entre aspas, não é uma demora, né? Aquela máxima que o mundo diz aí, Deus tarda, mas não falha, ela é falsa. Deus não tarda nunca, Deus tem um tempo, Ele está trabalhando conosco nesse tempo, e para que nós cheguemos ao nosso destino, nós precisamos passar por alguns testes. Não é para validar a nossa qualidade, mas é para que Deus venha tratar com o nosso caráter, para que quando nós chegarmos no destino, que no caso de José era governar o mundo inteiro em um tempo de escassez, nós possamos estar com o coração certo, no lugar certo, com a mente centrada em Deus, sabendo quem é o primeiro de todas as coisas. Você está entendendo até aqui? Então, se você está acompanhando a série, eu recomendei lá na primeira palavra um livro chamado Do Sonho ao Destino, que é de onde nós tiramos essa mensagem do pastor Robert Morris, lá da Gateway Church dos Estados Unidos. E lá ele vai dar vários testemunhos pessoais que vão enriquecer tudo aquilo que nós temos falado aqui. Então, quero te encorajar, se você ainda não leu, não adquiriu, compre, tem na internet aí para vender. Agora na igreja acabou, né? Mas enfim, você vai conseguir extrair muito mais daquilo que nós estamos tendo. Deixa eu fazer uma rápida revisão contigo então. Na primeira semana, nós vimos que o primeiro teste era do orgulho. Nós já olhamos para dentro de nós mesmos, né? Antes de chegarmos ao destino de Deus, a primeira coisa que Deus nos manda olhar é para dentro de nós, para o nosso orgulho. Na segunda semana, nós trabalhamos o teste do poço. Se você perdeu, volte lá na internet, lá procure no YouTube, lá o teste do poço, Verdade Porto Belo. Que você vai ser ricamente abençoado por essa mensagem. Por que você está, às vezes, em um determinado poço da vida? Será que é por tua culpa? É culpa de Deus? Enfim, a autorresponsabilidade está lá também. Na terceira semana, o pastor Juliano compartilhou aqui sobre o teste do palácio. O que você faz quando você saiu do poço, né? Mas agora as coisas melhoram um pouquinho. Depois nós vimos, a pastora Michele compartilhou aqui o teste da pureza. Quais são as consequências quando nós deixamos entrar certas coisas na nossa vida? O que nós fazemos diante de uma tentação absurda diante de nós, e poxa, eu não consigo, e agora, mas todo mundo está fazendo, enfim, está lá no teste da pureza. Depois eu compartilhei contigo sobre a prisão. Muitas vezes a gente se sente preso, travado, mesmo tendo um sonho, mesmo tendo palavras de Deus proferidas sobre nós, mas parece que algumas coisas às vezes travam, e aí eu compartilhei contigo a respeito disso. Na semana seguinte, a pastora Sueli falou sobre o teste profético, sobre palavras de Deus lançadas sobre nós, como nós devemos nos apegar a algumas dessas palavras, mas todas elas precisam ser provadas e aprovadas pelo que a palavra de Deus, essa é a nossa bússola, é o nosso prumo. E na semana passada, a Tatiane esteve aqui compartilhando conosco uma palavra poderosa sobre o teste do poder. Por que Deus nos dá poder? Para que vem o poder? E o que você faz nessa geração chamada empoderada, né? O que de fato é o poder e para que serve? E hoje eu quero compartilhar algo contigo muito prático. Se chama o teste da prosperidade. Nós paramos o nosso texto na semana passada em Gênesis 41. Quero te lembrar aqui. Lembra que José teve um sonho lá o copeiro e o padeiro tiveram um sonho, e José interpretou o sonho deles. 2 anos depois ele foi levado diante de Faraó, e ele interpreta o sonho de Faraó. Agora vai vir a consumação aqui do encargo que José vai ter de escravo, e imediatamente ele ser posto no comando da nação inteira. Nós vimos na semana passada, a Cátia compartilhou que o teste do poder ele vem rápido. Você está ali, você está se lascando um monte, você está numa prisão, mas você está sendo fiel. De repente, do dia para a noite, Deus muda as coisas. Está lá você diante de uma promoção, está lá você diante das pessoas, de uma liderança. Enfim, do dia para a noite pode mudar as coisas. Deus pode fazer isso. Mas aí vem toda essa questão, um princípio muito importante que eu quero compartilhar contigo. José interpreta o sonho, e agora José dá uma dica para Faraó. Presta atenção aqui, verso 33 em diante do Gênesis capítulo 41. Agora, pois, Faraó devia escolher um homem ajuizado e sábio. Deixa eu mudar aqui para eu aumentar a letra, minha visão já está começando, gente, a ficar meio embaçada, mas vamos lá. Devia escolher um homem ajuizado e sábio e encarregá-lo de dirigir a terra do Egito. Faraó devia fazer isto: pôr administradores sobre a terra e recolher a 5ª parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Esses administradores deveriam ajuntar toda a colheita dos bons anos que virão, recolher cereal por ordem de Faraó para mantimento nas cidades e guardá-lo em armazém. Assim, o mantimento servirá para abastecer a terra nos 7 anos de fome que haverá no Egito, para que a terra não seja destruída pela fome.
Nós vimos aqui na semana passada que o sonho era o seguinte: apareceu lá 7 vacas bem gordas, depois Faraó teve esse sonho, depois 7 vacas bem magras que engoliram aquelas vacas gordas, mas permaneceram magras. E depois Faraó teve um segundo sonho que José interpretou, que significava a mesma coisa: 7 espigas de milho bem viçosas eram devoradas por 7 espigas de milho, de trigo, extremamente degeneradas, mas elas continuavam desse jeito. José interpreta: olha, vão vir 7 anos de fartura como nunca aconteceu antes, mas depois vai vir 7 anos de fome como nunca aconteceu antes. Essa é a interpretação. E qual é o conselho de José? É esse texto que nós lemos aqui. O plano dele era tão bom, olha, vocês vão recolher, vocês vão viver com 80% de tudo essa fartura que nunca teve, vocês vão viver com isso aqui, mas 1/5 disso, ou 20%, vocês vão guardar para mantimento para os anos que virão. E esse plano aqui, querido, ele foi tão bom, que ele alimentou não somente a nação do Egito quando veio a fome, ele alimentou o mundo inteiro. Nós vamos ver nos capítulos seguintes que a fome foi tão grande que pessoas de lugares distantes souberam que no Egito ainda havia alimento. E aí, quando chegou a fome, depois dos 7 anos, todo mundo foi para lá. E o fato foi que o Egito, ele não só prosperou onde ele estava, a influência dele se estendeu ao mundo inteiro, por causa dessa revelação, ou desse plano, ou desse princípio que eu quero compartilhar contigo aqui, que José teve, que José recebeu. Portanto, existem não somente uma ideia do que Deus fez aqui. Deus não somente preservou José, a ideia era preservar as outras pessoas, mas em especial uma família que estava muito, muito distante, que essa família tinha uma promessa, que ela viria a ser tão grande, que eles viriam a ser uma nação, e um dia eles seriam chamados povo de Deus, mas eles iam morrer, essa família. Então você percebe aonde Deus colocou José agora nessa fase da vida. Nós já estamos na 8ª palavra, nós acompanhamos a história deles lá como uma família humilde, com os irmãos meio perturbados lá, né, brigando um com o outro, e agora mais de 17 anos depois, estão eles lá, ou melhor, 13 anos depois, está aqui José diante do faraó, e agora vão se passar mais 7 anos, ou seja, 20 anos, para que a fome comece a chegar. Lá aonde a família de José estava, ele não fazia ideia do que ia acontecer. Eu creio que quando ele recebe esse plano, ele não fazia ideia que quando chegar os 7 anos de fome, fica tranquilo, que aqueles que você tanto procurava ver, aqueles que você tanto procurava e tanto batalhou para poder estar ao seu lado, eles vão vir até você. Sabe, às vezes nós estamos atrás disso, não é? De uma restauração na nossa casa, uma restauração no nosso emprego, uma restauração dentro dos nossos planos, das nossas metas, e a gente corre atrás, e de repente Deus dá um plano que aparentemente você não enxerga. Acho que esse plano aqui é para agora, é para essa situação que está acontecendo agora, e você não sabe, você não percebe que o plano de Deus ele é tão grande, que às vezes tudo aquilo que você tem corrido atrás, se você estiver no centro da vontade de Deus, se você ouvir a voz e a direção de Deus, Ele vai fazer com que aquilo que você tanto almejava e tanto corria, e talvez gastou tantos anos da sua vida perseguindo sem sucesso, vai vir até você. Você não vai precisar, talvez, ir correr atrás, e buscar, e fazer todos os passos. Não, se você permanecer fiel com aquilo que Deus coloca diante de você hoje, mesmo não enxergando o futuro, sabe que Deus faz com que a restauração de coisas, ou de todas as coisas, elas venham até você, mas a chave é no momento oportuno. Porque eu penso que José, e eu e você, em muitos momentos que a gente passa por isso, poxa, eu queria que fosse hoje, eu queria que fosse essa semana, eu queria que fosse esse ano, mas o fato é que Deus sabe o momento perfeito para todas as coisas, e a chave é que, olha o princípio que tem no capítulo 47, do verso 26, que vai falar o que José estabeleceu nesses anos aqui de fartura. Verso 26 do capítulo 47 diz assim, vai estar na tela para você. José estabeleceu por lei, até o dia de hoje, que foi quando Moisés escreveu isso, que na terra do Egito, 1/5 pertence a Faraó, e só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. O que isso significa? Quando chegou a fome, os
O pessoal do Egito chegou lá e começou a comprar comida dos celeiros, não tinha em lugar nenhum, não tinha mais nos mercados, e começou a comprar. E a Bíblia fala que durante alguns anos eles gastaram todo o dinheiro deles comprando comida, e depois eles falaram assim: não temos mais dinheiro, mas não deixe a gente passar fome, vamos trabalhar para você de graça. Eles começaram a trabalhar, e não contente com isso, olha, acabou isso também, e agora o que a gente faz? Não, vamos vender a terra para vocês. E Faraó ficou dono de tudo por causa do plano de José. Faraó ficou comandando tudo, menos a terra dos sacerdotes. Ora, eu penso que Deus poderia ter elaborado um plano, e Deus poderia ter mexido muita coisa, e feito com que o plano de José envolvesse comprar tudo, todas as coisas, inclusive a terra dos sacerdotes. Por que é que ele não fez isso? Eu penso que Deus queria deixar um princípio, porque ele poderia ter feito isso. Mas a Bíblia fala aqui que os sacerdotes, eles comiam da parte de Faraó. Por comerem dessa parte de Faraó, evidentemente que José não ia deixar faltar comida lá na mesa do chefe, né, gente, de Faraó. E por comer da parte de Faraó, eles não precisaram vender as suas terras. Claro, eles eram sacerdotes pagãos, sim, eles não serviam a Deus. Não serviam a Deus, adoravam outros deuses. Mas eu penso que Deus poderia ter feito até com que essa terra deles fosse comprada e pertencesse a Faraó, mas ele deixou um princípio. Ei, de tudo você vai ter, mas existe um pedaço aqui que não. É um princípio que mais adiante, depois que José morrer e a turma dele se multiplicar, eles vão se tornar um povo, e Deus vai levantar Moisés para libertar esse povo, se tornar uma nação e escrever esse livro de Gênesis que nós estamos lendo aqui. Ele está deixando um princípio aqui. Coloque Deus em primeiro lugar. Coloque Deus em primeiro lugar. E não é o princípio porque ele não comprou aqui a terra dos sacerdotes, mas é um princípio que nós vamos ver muito na vida de José, e é um princípio que Deus vai deixar claro com muitas figuras de linguagem na geração seguinte ali, mais para frente, depois dos 400 anos de escravidão, que é a geração de Moisés, que vai vir logo depois. Deus poderia ter dado um jeito. Agora, qual é a chave aqui que eu queria que você prestasse atenção, querido? Que nós vimos na semana passada que Deus pode testar o teu caráter através do poder, mas Ele usa o dinheiro para testar o nosso caráter também. Você já ouviu essa frase, né? Quer saber como uma pessoa realmente é? Dê poder a ela. Ou você pode fazer o sinônimo dessa frase, né? Você quer saber como uma pessoa realmente é? Dê dinheiro para ela e veja o que ressalta de dentro dela. Não é que mudou a vida dela, não, já estava lá dentro. O orgulho já estava lá dentro, a soberba já estava lá dentro, a altivez já estava lá dentro. Então, isso são apenas testes. E a chave aqui, ou a pergunta que nós podemos começar a fazer é: o que nós fazemos com o poder que Deus nos dá? Ou o que nós fazemos com o dinheiro que Deus nos dá? Ou o que nós fazemos com a influência que Deus nos dá? Nós vemos que muitas vezes as pessoas hoje, do dia para a noite, elas saem do anonimato e agora são estrelas, né? O pessoal e os homens provavelmente acompanham lá o Luva de Pedreiro, né? Todos aqueles lances lá. Agora ele está na Prime Video. Era um rapaz lá, nem sei de onde é, se era do Nordeste, do Norte, não sei de onde é, mas do dia para a noite começou a fazer uns vídeos lá, uma maneira bem humilde. Pronto, agora já fez um contrato com a Prime Video, está até comentando jogos da Copa do Brasil. Enfim, do dia para a noite, hoje a nossa realidade é que você sai do anonimato e agora você tem uma influência. O que você faz com a influência que você tem, ou com a influência que está diante de você? Você usa para promover os seus próprios propósitos, ou você usa para promover o propósito de Deus na vida dos outros? E a chave aqui, querido, a parte mais importante é que, se você não passar nesse teste, se você não conseguir lidar com isso, com o poder, com o dinheiro ou com a influência, você não vai conseguir lidar com nenhuma outra área da tua vida. Se você não conseguir lidar com isso, você não vai conseguir ajustar o teu casamento, porque você não vai saber quais são as prioridades de fato. Você não vai conseguir ajustar as tuas finanças, porque por mais que você tenha coisas, nunca serão suficientes. Você não vai conseguir ajustar a tua vida emocional, porque sempre haverão coisas substituindo o lugar de primazia. E guarde isso no teu coração: se Deus não for o primeiro, querido, Ele não aceita ser o segundo, nem o terceiro, muito menos o quarto e o quinto. Deus não é apenas mais um item na nossa roda de sucesso, uma espiritualidade que eu tenho que correr junto com outras coisas. Se Deus não for o primeiro, Ele não aceita ser o segundo, porque Ele é Deus, Ele criou todas as coisas, Ele fez tudo. Deixa eu dar alguns princípios para vocês, que Deus tentou plantar figuras agora ali na frente, logo adiante, na geração de Moisés, que vem lá depois dos 400 anos de escravidão, após a morte de José. Êxodo capítulo 13 vai estar escrito assim, ó: o Senhor disse a Moisés, olha isso aqui, ó: consagre-me
todo primogênito, todo primeiro que sair do ventre da sua mãe entre os israelitas, portanto, tanto homens como animais, é meu. O que Deus está pedindo aqui? Olha, todo primeiro filho, seja de um homem, todo primeiro animal, né, de qualquer espécie que tenha ali, é meu. Eu quero que vocês consagrem. Por que Deus pediu isso? Deus precisava de um cordeiro, gente? Sim ou não? Precisava. O que Deus quer? Um rebanho? Montar uma fazenda? O que Deus precisava de um jumento? Deus não precisava disso aqui. Mas Ele pede. Por que Ele pede? Porque Ele quer ensinar algo. Toda vez que Deus pede algo para nós, não é porque Ele queira de fato aquilo, mas Ele quer nos ensinar algo. Não é toda vez que Deus pede algo para você, não é que Ele quer usufruir daquilo que você tem, mas Ele quer te ensinar algo. Você percebe isso? Está claro isso para você? Isso se aplica em todas as áreas da nossa vida. Todas. Deus não pede assim, vou te tirar isso aqui agora. Não, Abraão, eu te dei um filho, não, agora eu quero me dar esse teu filho, eu quero ver ele morrer, eu quero ver ele sangrar. Vai lá e sacrifica Isaac. Deus não tem prazer nessas coisas. O que Deus está querendo fazer com Abraão naquele momento? Ensinar. Quando Deus dá essa ordem para o povo, Ele está querendo ensinar algo. Eu vou ler muitos versos para vocês aqui agora, querido, para que você entenda que em vários lugares na Bíblia, Deus está repetindo isso, porque é um princípio extraordinariamente importante. Então, guarde isso com você. Na sequência desse mesmo capítulo diz assim, separem para o Senhor o primeiro nascido de todo o ventre. Todos os primeiros machos dos seus rebanhos pertencem ao Senhor. E agora olha aqui que curioso. Resgate com um cordeiro toda a primeira cria dos jumentos, mas se não quiser resgatá-la, quebre-lhe o pescoço. Resgate também todo o primogênito entre seus filhos. Isso significa que, quando nascia um jumento, que eles não consideravam um animal tão puro assim, ele falava assim, um cordeiro vai ter que morrer pela primeira cria desse jumento. Se ele não... Porque é o seguinte, se você não resgatar ele, você tem que quebrar o pescoço dele. Ou seja, o primeiro, você tem que consagrar a mim, não pode ser teu. Ele é meu, quero te ensinar algo. Mas se você não quiser, nossa, que jumentinho bonitinho, estamos precisando de um burrinho de carga, nós estamos precisando, vai fazer falta, então, o que vai ter que pegar? Um cordeiro, inocente, limpinho, purinho, vai ter que morrer por esse aqui que é impuro, que você quer ficar para você. Você entende que Deus está dando uma figura aqui? Que o puro, o que não tem culpa, se você quiser ficar com aquele lá, vai ter que morrer. Deus, como eu falei para você, Ele não tem prazer na morte ou nessas coisas, mas Ele está querendo ensinar algo, um princípio para eles como povo. Agora, é uma figura de linguagem, nós sabemos que isso vai se repetir em muitos lugares sobre Jesus. Jesus é chamado de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é limpo, nós vimos que, os discípulos mesmos vão falar, ele veio, se fez carne como nós, porém não pecou, e o puro teve que morrer por quem? Pelo impuro. Para que aquele impuro ficasse limpo, quem é que tinha que morrer? O cordeiro. E agora Deus começa a ensinar, só que esse cordeiro é o quê? É o primeiro. É a primeira parte, não é o último. O que isso significa? Deus deu Jesus primeiro, meu amado. O que isso é importante para nós? Porque Ele deu a Jesus antes que eu me arrependesse. Ele não esperou assim, olha, se você me obedecer, olha, se você cumprir essas regras aqui, se você for bem bonzinho, se você for perfeito, aí eu vou morrer por você, aí eu vou perdoar os teus pecados. Não é isso que Deus faz. Olha, a grande maravilha que Deus coloca diante de nós, se nós fizermos dele o primeiro, Ele nos resgata, mesmo antes de você se arrepender, mesmo antes de você pensar em se voltar para Ele, Ele já paga todo o preço necessário para que você assim o faça. Quando chegar o momento que você se conscientiza daquilo, em que você assume a condição do teu pecado, de pecador, de arrependido, Senhor, me justifica. A palavra diz que, Ele já fez isso, Ele te amou tanto, que Ele fez isso antes de você mesmo pensar em fazer isso, para que estivesse tudo diante de você. Agora, José, ele não é desse tempo, ele é bem antes, mas ele entendeu o princípio de colocar Deus em primeiro lugar. De fato, se você olhar o nome dos dois filhos deles que nasceram no Egito, eles carregam o princípio de colocar Deus em primeiro lugar. O primeiro filho dele se chama Manassés. E se você ler ali o nosso capítulo, você vai ver que Manassés significa Deus me fez esquecer das minhas dificuldades quando eu estava na terra de aflição.
Depois o segundo filho dele é Efraim, que já nasce, né, na parte da fartura, ali dos 7 anos de fartura. Ele fala assim, ó, Efraim significa Deus me fez prosperar numa terra estranha. Ele coloca Deus em primeiro, inclusive no nome dos filhos dele. Ele não se esqueceu de Deus mesmo no tempo da fartura. Por que isso é importante, querido? Porque Deus não permitiria usar alguém nessa magnitude, nesse grau de influência, que não estivesse disposto a colocar Deus em primeiro lugar. Você quer que Deus te use? Você quer que Deus te coloque num lugar de influência? Você quer que Deus te exalte ou te faça prosperar em tudo que você faz? Sim ou não? A pergunta que você tem que fazer para você é: você está disposto a não abrir mão de colocar Deus em primeiro lugar? Porque é esse tipo de pessoa que Deus usa. É esse tipo de pessoa que Deus derrama a bênção. Sabe, Deus não vai derramar a bênção dele. É meu destino. Não importa o quanto você tenha aparentemente prosperado. Se Deus não for o primeiro lugar, querido, não carrega a bênção, porque existe um princípio aqui. E Deus começa a ensinar que os primeiros frutos devem ser oferecidos. Novamente eu te digo, Deus precisa de frutos para ele comer, ele está com fome, Deus precisa disso. Por que ele pede? Porque ele quer ensinar um princípio. No mesmo Êxodo, no capítulo 23 aqui, por exemplo, ele vai dizer assim, ó: tragam ao santuário do Senhor, seu Deus, o melhor dos primeiros frutos da sua colheita. Deus não precisa disso, Deus não precisava. O que ele estava tentando ensinar agora para o povo? Ei, você tem que separar a primeira parte. E essa primeira parte não é de uma maneira qualquer, toma, joga para fora, não. Traz no meu santuário. Por quê? Se você for olhar Êxodo capítulo 13, Deus vai dar várias rituais detalhados sobre o que podia ou não podia entrar no templo. Era um lugar sagrado, cada utensílio tinha vários procedimentos lá que precisavam ser seguidos à risca, de maneira rigorosa. Ou seja, nada impuro pode entrar no templo, nada fora da direção pode entrar no templo. E quando ele fala assim, ó, separa o melhor dos primeiros frutos para trazer para o templo, significa que quando você traz algo para o templo, carrega uma bênção, está debaixo de uma bênção. Ele fala assim, ó, traga ao santuário a primeira parte dos seus frutos, é uma porção consagrada ao Senhor. De fato tem um provérbio lá no capítulo 3, diz assim, ó: honra o Senhor com todos os seus recursos. O provérbio foi escrito por Salomão, carrega o princípio, o mesmo princípio aqui de Êxodo: e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, dos seus celeiros, ficarão plenamente cheios, os seus barris transbordarão de vinho. O que Deus está ensinando aqui? Primeira parte deve ser de quem? Minha. Consagra para mim. Eu não preciso disso, mas eu quero te ensinar um princípio de que se você fizer de mim o primeiro, aí vem a figura de linguagem ali, né? Os seus celeiros ficarão plenamente cheios, seus barris transbordarão de vinho. Não importa se você tem uma vinícola ou se você não é um fazendeiro. É a figura de linguagem que ele está colocando. Olha, se você fizer de mim o primeiro, existe uma bênção. Se você fizer de mim o primeiro, com todas as coisas que eu te dei, eu vou tentar explicar isso aqui com mais detalhes, você vai carregar uma bênção, que é diferente de todas as outras coisas que você tenta fazer pelo teu próprio esforço. Agora, quando Moisés é levantado para libertar aquele povo, a gente vê que no final da história, ele não entra na terra prometida, mas ele deixa um sucessor chamado Josué para entrar na terra prometida e conquistar a terra. Pois bem, eles vão conquistar a terra, e a primeira cidade que eles precisam conquistar se chama Jericó. E agora, olha que curioso de novo. Nós já estamos aqui, passou José, passou 400 anos mais para frente Moisés, passou lá mais 100 e poucos anos, estamos aqui com Josué, e o princípio que Deus fala assim, ó, a primeira cidade que vocês vão conquistar aí na terra prometida, eu não quero que vocês peguem nem ouro, nem prata, nenhum despojo dessa cidade. Eu quero que vocês consagrem tudo para mim. É a primeira cidade. O que Deus está fazendo aqui? Deus está querendo ouro e prata de Jericó? Não, né, querido? Deus está fazendo o quê? Deixa eu te lembrar, deixa eu te ensinar um princípio. Ô geração, vocês se esqueceram? Eu quero ensinar um princípio para vocês. Agora, é curioso que Deus não pede assim, ó, vá lá, conquiste 10 cidades, escolhe uma e dá para mim. Deus não faz isso. O que Deus faz? A primeira
A primeira cidade que vocês conquistarem, entregue para mim. Agora, querido, pensa, eles já estão lá, 40 anos peregrinando no deserto, aquela geração morreu, já vem a outra turma que está louca, a vida inteira eles nunca viram, só ouviram falar de terra prometida, e agora eles vão conquistar. Você acha que eles não estavam ansiosos para usufruir dos recursos, para de repente ter uma roupinha diferente, ter um negocinho diferente? Vamos usufruir, eu mereço, eu trabalhei, fiquei 40 anos aqui sendo fiel. Você acha que eles não estavam ansiosos? Pois Deus pede a primeira para eles. O que Deus está querendo? Não é o ouro e a prata. Eu quero ensinar para vocês de quem vocês dependem. E a gente vê na história que teve uma dessas pessoas que pegou o que não era para pegar. E o resultado foi que na próxima cidade as coisas não deram certo. Eles não prosperaram enquanto não se santificaram de novo. Enquanto não entenderam e voltavam para o princípio. E é difícil até a correção de Deus ali, foi que, mate essa turma aí, extermine no meio de vocês aqueles que mantêm esse pensamento de que Deus não é o primeiro, sabe? Deus era mais radical ali, por quê? Porque eles serviam de exemplo. Olha, eu quero plantar um princípio, se você não entender isso aqui, nada vai acontecer na tua vida. Foi a primeira cidade. Agora, um último exemplo para você não esquecer disso, deixa eu voltar lá para os primórdios da história. Adão e Eva têm 2 filhos, chamados Caim e Abel. Parabéns, vocês estão craque na Bíblia, né? Capítulo 4, verso 3 vai dizer assim, olha o mesmo princípio, lá no começo, antes de José, bem antes de tudo, no tempo da colheita, Caim apresentou parte da sua produção, essa é a versão da Nova Versão Transformadora, como oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, ofertou, eu sublinhei para você, as melhores porções dos cordeiros, dentre as primeiras crias do seu rebanho. E o que aconteceu? O Senhor aceitou Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. E diz que Caim se enfureceu por causa disso. Por que Deus não aceitou a oferta de Caim? Poxa, Caim também foi para a igreja. Caim também separou uma parte dos seus recursos lá e consagrou na campanha, sei lá do que tinha lá. Caim também se disponibilizou a estar junto nessa. Você vai? Não, eu também vou colaborar com esse negócio aí. Tem alguma pessoa precisando? Não, eu também vou ajudar. Poxa, por que Deus não aceitou? Deus está ensinando um princípio. Deus não recebe qualquer coisa, querido. O que Deus enxerga aqui? Não é só a qualidade dos frutos que você entrega, não é só aquilo que está nas tuas mãos, não é só, eu dei um carro, eu dei uma moto, eu dei dinheiro, eu dei meu tempo, eu dei minhas habilidades. Não é só isso que Deus enxerga. Deus enxerga como você entrega as coisas, em tudo. Por que Deus não recebeu a oferta de Abel? Das primeiras crias, do melhor. Você entende que Abel olhou e falou, o que eu vou ofertar ao Senhor? O que eu vou fazer? Ei, deixa eu pensar nisso. O que tem de melhor aqui? Deixa eu procurar o que tem de melhor. Caim talvez entrou na onda da turma. Não, todo mundo está fazendo, deve ser legal, né? Deve ser bom. Não, eu também quero mostrar que eu sou generoso. Não, também quero mostrar que eu sirvo a Deus. E aí vai lá e dá qualquer coisa. A Bíblia fala que ele deu parte da sua produção. Em outros textos lá na frente que nós vamos ver que não foi o melhor que Caim tinha. Aí olhou lá assim, o que tem aqui? Né? Não, a Bíblia não diz isso, mas provavelmente ele olhou assim, isso aqui eu não vou usar mesmo, então deixa eu consagrar lá isso aqui ao Senhor, e afinal de contas eu estou contribuindo, né? Você percebe que Deus quer o nosso coração nisso? E aqui nós temos que olhar para nós. Tem 3 coisas preciosas que você ganhou de Deus. Tempo, que é uma das coisas que você não consegue pagar e nem recuperar, um dos bens mais preciosos que você tem. Recursos, que é onde você trabalha e ganha, você sabe quanto tem sido difícil isso. E talentos, habilidades. São 3 coisas preciosas que você tem, as coisas mais preciosas que você tem na vida. O tempo, os teus recursos e as tuas habilidades para conseguir todas essas outras coisas. E a grande pergunta que você tem que fazer é, para quem você tem dado a primeira parte dessas coisas aí? A quem pertence na tua vida essa primeira parte dessas 3 coisas, os teus bens mais preciosos? O teu tempo, quando você acorda de manhã, hoje é o primeiro dia da semana, é muito simbólico, né? Parabéns para você, as primeiras horas do primeiro dia da semana, você está entregando, consagrando ao Senhor junto com os seus irmãos, começou bem, mas e as outras primeiras partes, da segunda, a primeira parte da terça, a primeira parte da quarta, a primeira parte do teu tempo vai para quem? A primeira parte dos teus recursos, percebe que Deus não quer isso, no sentido literal, Ele não quer usufruir isso, mas Ele quer te ensinar algo, você depende de quem? A primeira parte vai para quem? Vai para a Celesc, vai para o imposto de renda, vai para o cartão de crédito. A primeira parte vai para quem?
Sabe, querido, não estou querendo ser legalista no sentido, você tem que fazer isso aqui, a primeira transação que você tem que fazer no mês, quando você recebe, vou separar aqui meu dízimo e minha oferta. Não é isso que eu estou querendo dizer para você. Mas é que você reflita aí, de tudo isso que eu tenho, do meu tempo, como eu já falei para você, de segunda a segunda, dos meus recursos, o que vai para o Senhor? Você para pensar? Ou você espera, depois que eu conquistar as 10 cidades, eu vou ver o que sobra para o Senhor? Ou você para e vê, Senhor, tu me deste tanto, o quanto que eu vou separar para ti? Com o coração de Abel, o que é melhor? O que eu posso fazer? Que está dentro dos meus recursos, que está dentro da minha disposição, que está dentro do meu coração. Lembra todos os textos que a gente volta e meia, lembra para você? Deus ama aquele que dá com alegria, enfim, tudo isso. Está dentro do princípio, do primeiro. Ou, não vou ver, se der, eu vou lá e entrego, porque afinal de contas eu não quero ser amaldiçoado. Coração de Caim. E das tuas habilidades, tempo, recursos e habilidades. O que você sabe fazer, que você usufrui só para você? O que você oferece das suas habilidades para o reino de Deus? Você sabe ouvir pessoas? Os PGs são uma das maneiras com que nós tentamos colocar para você ter contato com outras pessoas, não para você só ir lá e usufruir, mas para você servir. É uma maneira, não é um lugar para você chegar lá e ter todas as suas necessidades atendidas, não. É um lugar para eventualmente, claro, você se encontrar com os seus irmãos, ler a palavra, orar uns pelos outros, mas encontrar pessoas que precisam de você. É um lugar onde nós proporcionamos, você quer oferecer as tuas habilidades ao reino de Deus? Ofereça às pessoas. Não é só a igreja ou só a liturgia, o culto de domingo, coisas assim, que é o trabalho ministerial. Não, o trabalho ministerial, querido, são as pessoas. Esse é um dia de evento, é um dia onde nós nos encontramos, é um dia importante, mas, a primeira parte das tuas habilidades vai para quem? A primeira parte carrega a bênção. Você pode repetir para você ir embora com isso? A primeira parte carrega a bênção. Fala aí para pelo menos 2 pessoas aí, para ele não esquecer. Falou, a primeira parte carrega a bênção para você. E até que você não seja fiel nessa área, você não vai ingressar no teu destino. Sabe, deixa eu ser claro com você. Essa palavra hoje ela é mais instrutiva. Sabe, ela não vai talvez mexer ali com o teu espírito, mas ela deve mexer com você. Porque enquanto você não for fiel nessa área, meu amado, você não vai chegar no teu destino. Porque enquanto Deus não for o primeiro, a bênção e a provisão vai vir para os outros. Não vai vir para você. Segundo ponto, aprenda a esperar. Aprenda a esperar. Olha esse provérbio aqui, provérbio 28. Quem trabalha com dedicação tem fartura de alimento, mas quem corre atrás de fantasias acaba na miséria. A pessoa fiel obterá grande recompensa, mas o que deseja enriquecer depressa se meterá em apuros. Se eu fosse traduzir em outras palavras, eu diria assim, cuidado com os atalhos para a riqueza. Cuidado, sabe, tudo que é bom demais para ser verdade, geralmente não é. Aqui entra vários negócios que a gente pode ver, né? Nosso tempo tem se proliferado muito esse negócio de pirâmides, né? Aí você vê, nossa, todo mundo está ganhando dinheiro, eu tenho que entrar. Esse negócio é bom para quem está no começo, em detrimento da turma que vai vir pelo final. Não é de Deus, meu amado. Fuja dessas coisas, sabe, ter essa ilusão que eu tenho que enriquecer do dia para a noite, assim, e é isso que Deus tem para mim, e essa mentalidade, fuja dessas coisas, não provém do Senhor, sabe, aquela mentalidade, a Bíblia nos chamou para sermos fiéis mordomos, ou bons administradores. Isso significa que você precisa saber administrar, não somente chegar, porque eu quero ganhar na loteria, pai, porque daí eu vou dar o dízimo para ti. E você vai fazer o quê com 500 milhões, o resto? Você nunca mais vai vir na igreja, você vai comprar um barco, vai programar um monte de viagem, nunca mais vai vir. Deus não vai dar isso aí para você, com certeza, é uma ilusão que a gente planta, não, mas eu vou ajudar o reino com esse valor. Não, você está mentindo para você mesmo. Você acha que Deus precisa mesmo usar? Não, que ideia, pastor Juliano acho que trouxe esse exemplo, que ideia. Deus pensa assim, nossa, que burro que eu sou, né? Por que eu não tive essa ideia que ele teve de abençoar um irmão da igreja para ganhar na loteria, para daí a gente constrói um templo? Sabe, Deus quer o nosso coração, querido. Aquela mentalidade de atração de dinheiro. Esses dias me mandaram um vídeo, acho que era um pastor, né, dentro da igreja, falava assim, dinheiro venha, e a turma vinha e jogava dinheiro para ele. Falei, meu Deus, e tinha gente assim, caindo nessa. Falei, tem que cair mesmo. Provavelmente essa pessoa que caiu,
É porque estava com essa mentalidade, não, eu vou lá, vou botar R$100 lá no bolso do pastor, pronto, essa semana alguém vai aparecer para pagar minha dívida. Ficou com R$100 a menos. Porque não funciona, meu amado, não é isso que Deus quer, Deus não precisa disso, Deus quer o coração. Então fuja dessa mentalidade. Por que fugir dessa mentalidade? Pastor, você está pensando pequeno. Deixa eu te mostrar. Aonde esse tipo de mentalidade, que só enxerga essas coisas. Eu tenho que enriquecer. Eu tenho que fazer isso, mas porque é para abençoar o reino. Deixa eu te mostrar. 2 textos. Olha onde leva. Jesus falando lá em Marcos capítulo 4. Presta bem atenção. Outros ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações dessa vida, e é toda essa mentalidade da mídia que põe sobre nós, que eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo, eu tenho que ter aquele outro, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas fazem o quê? Sufocam a palavra e tornam infrutífera. Significa que até aquilo que você entendeu um dia que era bom, um caminho de vida de Deus que era bom para você, faz com que não tenha mais frutos na tua vida. E aí, por consequência, acontece isso aqui, essa instrução que Paulo deu a Timóteo. 2 Timóteo diz assim, virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro. Seguirão o quê? Eu quero. É bom. Não, tem até versículo falando para eu fazer isso. Não, então eu quero. Isso é tão bom. Não, seria tão bom, né? E aí você fica naquilo. E buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada os seus ouvidos. Uma tradução mais antiga vai dizer assim, tendo coceira em seus ouvidos, procuram falsos mestres. E perceba que é mestre, não é uma pessoa qualquer. Para você ser chamado de mestre, você tem que ter uma boa oratória, você tem que ter bons argumentos. Então, você não vai cair na lábia de alguém qualquer. Sabe, querido, não é isso que Deus quer que você persiga. Deus pode te abençoar? Pode. Deus quer te abençoar? Quer. O dinheiro é algo ruim? Não. Mas o que a Bíblia diz? O amor a essas coisas te afasta dele. Você pode trabalhar e perseguir essas coisas? Pode, deve, se empenhe, procure melhorar o teu padrão, procure crescer na tua profissão, procure aumentar o teu grau de influência, tudo isso. Mas não esqueça de que se isso for a prioridade no teu coração, a palavra se torna infrutífera em você. E você se perde no meio do caminho e lembre que ele está te dizendo que vai ter muita gente te dizendo que isso é bom. Mas se só agrada o teu ouvido, se você volta e meia, vem na igreja ou assiste um vídeo na internet que não confronte você e os teus comportamentos, querido, cuidado. Cuidado, porque não é ali para você estar. E não é o teu comportamento para você, para ser mais próspero. Não, é o teu comportamento como pessoa. Teu caráter, sabe? Aprenda isso. Isso vai ser uma chave para você. Deixa eu te dar uma dica bem breve. Se você está com o livro, você vai poder explorar isso melhor durante a semana. Orçamento, para que nós sejamos bons administradores. Todos nós precisamos ter um orçamento. Porque José teve um orçamento, quando ele falou assim para Faraó, olha Faraó, faz o seguinte, vamos viver com 80%, 1/5 a gente guarda. Para nós, você deveria saber viver abaixo das tuas condições. Isso é um princípio bíblico. Poder viver abaixo das nossas condições é um princípio bíblico. Precisar viver com 110%, querido, não é um princípio bíblico. O que eu ganho agora já vai tudo para o cartão. O que eu ganho já vai tudo para lá. O que eu ganho já vai... Não é um princípio bíblico. Alguma coisa está errada aí. Você precisa reavaliar a tua vida. Deus não é o primeiro ali. Por que Deus está querendo te ensinar de fato com o dízimo? A primeira coisa, você precisa viver abaixo dos teus recursos. Se você não consegue viver com 90%, você não vai conseguir viver com 80%. Diz aí alguns estudiosos do ramo que um orçamento ideal para você ter a vida financeira equilibrada seria você conseguir viver com 60% a 70% daquilo que você ganha. Isso é um princípio bom para você seguir. Sabe? O primeiro ponto, você quer organizar as suas finanças, mas meu Deus, pastor, eu não consigo viver com 100, agora como é que eu vou viver com 60, 70? Começa a viver com 95, querido. Depois você baixa para 90 e coloca essa meta para você chegar lá. E o que eu faço com os outros? O livro ele vai te ensinar 7 razões por que você fazer um orçamento. Deixa eu te dar aqui algumas dicas bem rápidas. 10% da tua renda vai para o Senhor, você consagra para Ele, você vive com 80%. Outros 10%, a Bíblia ensina, poupa. Você precisa poupar. Outros 10% você poupa, você já está com 80%. Outros 10% você separa para semear na vida das pessoas. Onde Deus, você vai ouvir a Deus, você vai ajudar alguém, você vai ajudar uma instituição, se levantou um negócio, precisamos comprar alguma coisa, apareceu alguma pessoa lá, você tem isso nas tuas mãos para você semear, são sementes
que aqui já deu 70%, se você quiser ir além, outras pessoas vão te dizer assim, olha, pega de 5 a 10% do restante e agora investe em outras coisas, em bens, imóveis, ou separa para as tuas férias de final de ano, enfim, você vai definir. Agora, dentro dessas coisas todas aqui, qual é a chave? A primeira parte. A primeira parte vai para quem? Ou eu olho, não, isso aqui a primeira parte é dos meus investimentos. Não, a primeira parte é daquilo que eu quero guardar. A primeira parte é do Senhor. A primeira parte é aquilo que eu consagro a Ele. Por quê? Porque a primeira parte carrega a bênção. Sabe, é uma coisa tão simples, mas eu creio que muitas pessoas não fazem. Não fazem isso. E aí depois reclamam, mas eu estou fazendo, eu estou dando até o meu dízimo, pastor, mas Deus me abençoa assim. Você não é um fiel, bom administrador. Depois o resto, teu coração está lá entregando em outras coisas. Deus não é o primeiro, Deus não é a prioridade. Você não faz um plano a longo prazo. Você não sabe quanto você gasta, quanto você precisa para viver. Se você não souber, querido, não adianta daí ficar circulando nessa bênção aqui que não vai chegar na tua casa. Você está entendendo isso? Amém ou não? Não deixe o orgulho decidir por você. Nós vivemos em um mundo assim onde o orgulho decide por nós. Compraram esse carro é o carro da moda agora, então eu tenho que ter, vou lá e faço um financiamento. Eu não sei se eu posso pagar. Não, mas eu preciso de uma casa, preciso comprar. E você vai lá e compra com 200 e poucos % de prestação para os teus netos terminarem de pagar. Você não viu se você conseguia, se era um bom negócio ou não. Mas por quê? Porque todo mundo tem, eu tenho que ter. Mas agora eu quero trocar de calça e vou lá e compro a calça que estava 500, mas tem que ser aquela de 1.000, porque daí tem uma etiqueta aqui. Eu não sei se eu posso pagar. Se você pode, vai em frente, eu não estou falando mal contra isso. Mas às vezes o orgulho decide por nós. Eu quero trocar de carro, porque eu tenho que trocar de carro. Você pode? É um bom negócio? É o melhor momento? Por que você quer trocar? Você quer trocar porque o outro trocou, porque você tem que aparentar alguma coisa, ou porque de fato é bom, você vai precisar disso, o teu trabalho demanda isso? Você entende isso? São vários princípios. E o último deles, para nós terminarmos, deixe um legado de princípios. Olha o que Moisés continua declarando lá em Êxodo no capítulo 13. No futuro, quando seus filhos lhe perguntarem, o que significa isso? Todo esse ritual, né, de separar o primeiro. Diga-lhes, com mão poderosa o Senhor nos tirou do Egito, da terra da escravidão. Quando o faraó resistiu e recusou a deixar-nos sair, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, tanto de homens como de animais. Por isso, sacrificamos ao Senhor os primeiros machos de todo o ventre e resgatamos o nosso primogênito. Sabe o que isso quer dizer, querido? Os filhos estão vendo, a geração seguinte está vendo. Por que você está fazendo isso? Por que você está sacrificando o primeiro? Poxa, papai, temos uma fazenda, temos um cordeiro, poderíamos usar ali, nasceu um jumentinho, podíamos usar ali. Por que o Senhor está fazendo? Oportunidades de transmitir princípios. Sabe, se você é pai, principalmente, aqui é uma chave de enxergar momentos-chave na vida da gente. Deixa eu te ensinar algo. Já ouviu uma criança falar assim, eu queria tal coisa. Falei, filho, não tenho dinheiro agora, tem que esperar. Passa o cartão. Já ouviu em algum lugar? Você já ouviu, né? Quando você ouvir isso, seja você pai ou tio ou amigo, enxerga algum momento e chama essa criança de lado. É uma excelente oportunidade. Deixa eu te explicar como é que funciona. Para passar esse cartão aí, você vai falar para ele, tá vendo aqui? Segunda a sexta, tem que acordar cedo, tem que trabalhar, tem que fazer isso, aí esse dinheiro, aí ele aparece aqui, mas ele aparece aqui por causa do que você fez lá. E aí que ele vai parar nesse cartãozinho, mas se acabar aqui, deixa eu te mostrar. Aí você pode contar uma experiência que você provavelmente já deve ter tido na vida, né? Um dia a fatura do cartão veio muito mais do que eu esperava. E aí o papai, a mamãe, a tio teve que ralar, emprestar. Eu fiquei 5 anos, pagando uma dívida que, poxa, por causa daquele. Isso tudo o que acontece quando você passa esse cartão. Você entende? Qual é a diferença? É isso que ele está falando, era isso que Deus queria dizer. Olha, no futuro, quando os teus filhos perguntarem por que você está fazendo isso, o que você vai lembrar? Senta aqui. Eu quero contar para você, na tua realidade, papai ou mãe, ou tio, a tia, ou fulano, nem sempre eu fui cristão. Teve uma época da minha vida que a minha mente estava presa, e aí eu vivia assim, e aí eu vivia assado, e aí as coisas não funcionavam do jeito que tinha que ser, e era um conflito constante, mas Jesus morreu por mim, para que eu não vivesse mais debaixo dessa mentalidade, seja de miséria, seja de discussão, seja disso ou aquilo. Então é por isso que eu estou fazendo aquilo que eu faço. Papai, por que a gente vai tanto na igreja? Olha, deixa eu te falar,
Quando a gente não conhecia Deus, era assim, era assado, era aquele outro. Papai, por que você vai de novo? De novo você vai atender uma pessoa? Ou por que você vai no PG toda semana? Deixa eu te falar. Para onde eu ia antes de eu conhecer Jesus? E era assim que eu vivia. E a minha mentalidade era assim: ai, mas por que agora você, papai, está saindo toda semana com a mamãe jantar fora, né? As mulheres não deram nenhum glória a Deus aí, né, de tomar posse. Perderam a benção, né? Os maridos aí aplaudem o Senhor. Por que toda semana agora com a mamãe? Deixa eu te falar como a gente vivia antes de eu entender um princípio dentro do meu casamento. Você está entendendo quantos princípios Deus quer nos ensinar hoje, querido? Para terminar, eu gostaria que você ficasse de pé, por favor. Olha o que Deus nos ensina aqui sobre prioridades.